Como foi a minha experiência sendo uma pessoa com deficiência invisível, oculta, subliminar para os olhos dos outros, mas para mim é algo muito presente e imenso. Essa vulnerabilização, essa segregação. Invisível para os olhos dos outros. Pessoa com deficiência significa uma pessoa que foi vulnerabilizada, colocada numa situação onde a sociedade é deficiente para com ela, uma pessoa com deficiência. A sociedade é defeituosa para com aquela pessoa. Então, como que foi essa minha experiência? Primeiro, eu tava saltitando pela rua, e daí, meu querido amigo, ele é uma pessoa trans, e ele é uma pessoa neurodiversa, e tem filhos neurodiversos. Ele falou, você não quer, porque tem poucas pessoas com deficiência que se interessam, assim, nas áreas. E daí eu assim, falei sim. Daí, eu fiquei meio na preocupação, porque eu fico 10 minutos, 15 minutos no mercado, eu já começo a passar mal, muita gente, luz, som. Dentro do meu nível de auxílio, pra mim, os estímulos, eles são os quais mais me deixam em meltdown, shutdown e sobrecargas, e também ansiedade. Então, não é bom fazer isso com o meu corpo, estar exposto a violências sensoriais não legais. Então, eu fiquei meio preocupada. Eu fui conversando com esse meu amigo por WhatsApp. Daí, ele falou que no dia ele levar pra mim protetor auricular, porque o meu quebrou. Ele era muito vagabundo. E ele falou que eu posso ficar o tempo que eu conseguisse. Eu fiquei até mais tempo do que eu achei que ia conseguir. Eu pensei que ia ficar uns 15 minutos pra ele, fiquei 1h30. E pra quem não sabe, eu nunca consegui ficar na escola por conta da segregação, né? O direito a estudo é para todos, só que na prática não é assim. Então, quando um corpo ele é impossibilitado de estudar por conta das violências sensoriais, é quando a lei não está sendo colocada em prática. E na época eu nem sabia que eu era autista, e mesmo depois do diagnóstico, eu tentei muitas vezes, e realmente não tem inclusão, tem segregação. E eu fui numa escola, né, ser mesário. Vieram de carro, daí eles perguntaram, você quer ou não colocar o colete? Ele falou assim, você não precisa pôr se você não quiser, sensoralmente. E eu falei, eu não quero. E foi leve, gostoso, sensação boa. Eles me deixaram na, no banco da frente. O meu amigo colocou até em mim o cinto. Não de uma forma capacitista, mas sim de uma forma carinhosa, sabe? Afetiva, gentileza. Eu me senti muito bem por toda essa vivência de inclusão. Porque eu, enquanto autista, dentro das minhas vivências únicas, acaba que a gente, pessoas como eu, acaba tendo que ficar preso dentro de casa. Muito parecido com a vivência dos manicômios, dos asilos, antigamente, onde a gente tinha que ficar trancado em locais, agora é micro manicômios, que é a nossa própria casa. O que é muito triste. Então, foi uma experiência muito bacana pra mim poder estar participando de coisas. Então, eles me levaram pra votar, no meu local de votar. Depois eles me levaram pro local. Tinha uma mulher que era, tipo, ficava junto comigo. E daí eu fiquei não verbal. Depois que eu votei, eu já tinha ido pra outro lugar e fiquei não verbal, mais ou menos. Então, as 4 pessoas que estavam ali, que não eram pessoas com deficiência, elas faziam, tipo, praticamente a mesma coisa que eu fazia, assim. E eu coloquei uma música, um fone dentro, e na minha orelha eu coloquei o abafador que eu tive emprestado, né? E coloquei umas músicas que eu gostava, e eu peguei com as 2 mãos e entregava, porque é uma coisa de gentileza, tipo, japonesa. Os documentos no final, o bilhetinho, né? De sim, eu votei, né, aquele bilhete, aquele papelzinho. Então foi bem legal. Foi uma experiência. Daí teve toda uma adaptação, uma inclusão. Eu podia ir com algum amigo, com um parente, no dia em vez daquela mulher que ficou junto comigo. A mulher, no final, ela tem um filho autista e tudo mais. Ela ficou na preocupação, assim, porque eu ia voltar a pé. E é bem perto da minha casa, o local que eu trabalhei. Eu ia voltar a pé, não ia ficar tanto tempo, né? E eu acho que ela percebeu que eu já tava meio agitada, assim, no final. Eu tentei ficar mais tempo, mas eu fiquei um tempo muito bom, mais do que eu achei que ia ficar. Porque teve toda essa inclusão. E o que me deixou muito feliz. Só que ela quis ir comigo a pé. Eu falei, não, eu vou a pé sozinho. E ela ficou preocupada, falou pra eu conversar com a minha mãe. Eu falei, mas eu moro sozinho. E fui embora. Eu acho que isso deixou dentro da cabeça dela uma nova informação, né? Eu vejo que as mães dos autistas têm essa hiperproteção, né? Então eu falei assim, minha mãe não precisa saber pra onde eu vou, eu moro sozinho. Minha mãe não sabe das coisas que eu faço. Então eu achei engraçado ter falado pra eu avisar pra minha mãe quando eu ia chegar. A gente sabe que tem muito na estrutura, né? Que nem o racismo, ele é estrutural, assim como o capacitismo é estrutural, e o preconceito e a falta de inclusão, né? A segregação, a violência e a segregação também ela é uma coisa da estrutura social e ela tem que ser completamente modificada, se inspirando em povos originários, né? Que estavam milhares de anos vivenciando de forma diversidade com todos os seres da natureza que somos, né? Uma árvore não faz uma floresta.
vivamos a diversidade de todas as formas e que a gente reaprenda como que é viver, não um pilar do que é um certo e o resto errado, tendo que ser aquele um certo. Todos os seres, eles são únicos e importantes, nenhum é melhor e tendo que ser que nenhum tipo. Isso é bizarro. Que reaprendamos a conviver e sentir a diversidade nos nossos poros, na nossa alma transbordando. E a experiência de ser mesário foi legal, foi incrível, eu adorei poder estar participando na sociedade e irradiando, assim, o meu coração, né? Foi legal, eu gostei do carinho, do afeto, dos locais, de eu estar em ambientes diferentes. Então eu achei bem divertido, assim, e isso nutriu o meu dia.